Boa noite a todos. O tema do nosso estudo desta noite é pneumatografia e pneumatofonia. Se encontra no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 12. Bem, como de praxe, vamos inicialmente entender o termo pneumatografia. Eu busquei a definição no glossário de termos espíritas, denominado Definições Espíritas, que foi retirada da primeira edição do Livro dos Médiuns. Lá, o senhor Kardec decompõe a palavra, diz que o prefixo pneuma vem do grego e significa ar, sopro, vento, espírito. E o sufixo grafia, grafo, significa eu escrevo. Portanto, o termo pneumatografia designa escrita dos espíritos. O senhor Kardec vai denominá-la escrita direta, aquela que é feita sem o auxílio da mão de um médium, diretamente pelos espíritos. Ao contrário da psicografia, que é a transmissão do pensamento do espírito para o médium que escreve. Há referências à escrita direta no Velho Testamento. Êxodos, no capítulo 34, versículo 1. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 1 a 5, que trata dos 10 mandamentos, a produção dos 10 mandamentos no Monte Sinai, recebidas por Moisés diretamente de Deus, está escrito: Deus disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e eu escreverei sobre as tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, dando a entender que os 10 mandamentos foram produzidos diretamente por Deus, como de fato foram. O senhor Kardec, no item 147 deste capítulo 12, que estamos estudando, menciona um evento que aconteceu na sala do festim de Baltazar, que está relatado também no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, nos capítulos 5 e 6, onde apareceram 3 palavras célebres que foram escritas diretamente, grafadas nas paredes do salão do festim de Baltazar, alertando e condenando o erro pelos abusos cometidos pelo seu excesso de poder na Babilônia antiga, envolvida em corrupção, em guerras e em sensualidades. Mas vamos voltar à época do codificador na Europa, quando este fenômeno surge de forma mais comum. É claro que o fenômeno foi recebido com ceticismo e acusações de embustes, magia e fraudes. O codificador, com muito bom senso, não afasta a possibilidade de realmente ter havido muitas fraudes. Ele até diz: certamente existiram fraudes, não só em relação a estes, mas envolvendo todos os tipos de fenômenos de efeito físicos. Ele relata que já na época existiam as tintas simpáticas. Essa denominação, dada pelo codificador, é um tipo de tinta que, através de determinada reação química, fazia com que demorasse a aparecer no papel a escrita. Entretanto, usando mesmo o bom senso, o codificador nos elucida para o fato de existirem falsificações, não significa que fatos verdadeiros também não existem de determinada situação. Por exemplo, ele dá o exemplo do vinho. Sabemos que existem vinhos falsificados. Isso não quer dizer que não existam vinhos bons, autênticos, idôneos. E eu acrescento, isso acontece, infelizmente, em todas as áreas da criação humana. Por exemplo, nós sabemos que existem obras de artes falsificadas, quadros, esculturas. Isso não quer dizer que não existam as obras de artes autênticas. O fato de existirem os falsificadores e as obras falsificadas, isso não tira o caráter de autenticidade das obras verdadeiras. Lógica simples. E esta mesma lógica pode ser aplicada aos fenômenos de efeitos físicos produzidos pelos espíritos.
Muitos em busca, infelizmente, muitos em busca da fama ou mesmo do dinheiro fácil, utilizavam-se de falsificações para enganar os incautos. Isso não significa, entretanto, que o fenômeno não exista verdadeiramente. Eu fui buscar na Revista Espírita de agosto de 1859, portanto, 2 anos antes da publicação do Livro dos Médiuns, que se dá em 1861, a publicação de um texto relativamente até longo sobre o tema. E por que eu trago um pedaço desse texto? Porque eu percebi que trechos desse texto, que eu convido que vocês leiam, basta dar uma googada e buscar lá a Revista Espírita de agosto de 59, e dentro dessa Revista Espírita buscar o item pneumatografia ou escrita direta. E vocês verão que lá está sintetizado o fenômeno. O senhor Kardec diz que se dava diretamente se colocando uma folha dobrada sobre um móvel ou sobre uma gaveta com um lápis. Então ele diz: no princípio, pretendia-se que era necessário depositar um lápis com papel. Os fatos, então, podiam se explicar até certo ponto. Sabe-se que os espíritos operam movimento de deslocamento de objetos, que eles os tomam e os lançam, algumas vezes, no espaço. Poderiam, pois, muito bem, os espíritos, tomar o lápis e deles se servirem para traçarem caracteres, uma vez que lhe dão o impulso por intermédio da mão do médium, poderiam igualmente fazê-lo de modo direto. Mas não se tardou a reconhecer que a presença do lápis não era necessária e que bastava um pedaço de papel dobrado ou não, sobre o qual se encontram, depois de alguns minutos, caracteres traçados. Eles verificaram, gente, que a escrita não era produzida através do lápis. Era produzida, às vezes, por tinta, por outros materiais e tintas de diversas cores. E eles deduziram que o lápis não era usado. Mas aí surge uma nova faceta do fenômeno, e ele continua. Aqui o fenômeno muda completamente de face e nos lança numa ordem de coisas inteiramente nova. Esses caracteres foram traçados com uma substância qualquer, diferente do lápis, que não se forneceu essa substância ao espírito. Ele a fez. Portanto, ele mesmo a criou. Onde auriu? Onde conseguiu? Aí estava o problema. E o senhor Kardec vai investigar isso. E no item 129 deste mesmo capítulo 12 do Livro dos Médiuns, o senhor Kardec assevera que, palavras do senhor Kardec, ele próprio, o espírito, fabrica o material e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal, fluido cósmico universal, e fazendo-os sofrer pela ação da sua vontade as modificações necessárias à produção do efeito desejado. E aí nós percebemos que não há nada de sobrenatural, a não ser a manipulação dos fluidos pelos espíritos, como, aliás, é de ordinário em todos os efeitos espirituais, efeitos físicos. E ele recomenda a leitura do capítulo 8º, intitulado Do Laboratório no Mundo Invisível, especialmente os itens 127 e 128, onde encontraremos uma descrição mais completa sobre a teoria dos fenômenos físicos. E foi justamente no item 128, no parágrafo 4º do item 128, desse capítulo 8º do Laboratório no Mundo Invisível, que tem uma explicação do Espírito São Luís, que nos esclarece acerca da manipulação dos elementos para a produção dos fenômenos de efeito físico. Palavras do Espírito São Luís. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar, pois podem eles
concentrar a sua vontade nesses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Pronto. Está esclarecido. E na Revista Espírita de maio de 1860, um ano antes da publicação do Livro dos Médiuns, o Sr. Kardec publica alguns casos que ele considera incontestáveis, casos relatados de escrita direta, de fontes idôneas. Quem for buscar a Revista Espírita de maio de 1860, isso é na seção Variedades, tem também um artigo intitulado Pneumatografia ou Escrita Direta, e lá ele relata um caso que eu trago aqui para vocês. Ele fala do senhor X. Ele vai manter essa pessoa anônima, porque era uma pessoa ilustre da sociedade parisiense da época. Então, o senhor X, um dos nossos mais ilustres literatos, a 11 de fevereiro último, estava na casa da senhorita Rouette, com 6 outras pessoas, há tempo iniciadas nas manifestações espíritas. O senhor X e a senhorita assentaram-se face a face numa mesinha escolhida pelo senhor X. Este tirou do papel do bolso, absolutamente limpo, dobrado em 4 e por ele marcado com um sinal quase imperceptível, mas suficiente para ser identificado, para prevenir qualquer tipo de embuste. Colocou-o sobre a mesa e o cobriu com seu lenço branco. A senhorita Rouette pôs as mãos sobre a ponta do lenço. Do seu lado, o senhor X fez o mesmo, pedindo aos espíritos uma manifestação direta, com uma finalidade instrutiva. O senhor X fez o pedido de preferência a Channing, penso que é o nome do espírito, para isso ele foi evocado. Ao cabo de 10 minutos, ele próprio levantou o lenço e retirou o papel que tinha escrito de um lado o esboço de uma frase traçada com dificuldade e quase ilegível, mas na qual se podia descobrir os rudimentos destas palavras: Deus vos ama. Na outra face estava escrito: Deus, no ângulo exterior, e Cristo, no fim do papel. Esta última palavra estava escrita de maneira a deixar um vínculo na folha dupla. Uma segunda prova, uma segunda rodada, portanto, foi feita nas mesmas condições. E ao cabo de um quarto de hora, o papel continha, na face inferior, em caracteres fortes, traçados em preto, estas palavras em inglesa: God loves you. Deus ama você. E abaixo, Channing, assinatura do médium, eu imagino. Perdão, do espírito. No fim do papel estava escrito em francês: fé em Deus. Enfim, no verso da mesma página havia uma cruz com um sinal semelhante a um caniço, ambos traçados com uma substância vermelha. Terminada a prova, o senhor X exprimiu à senhorita Rouette o desejo de, por seu intermédio, como médium escrevente, obter algumas explicações mais desenvolvidas de Channing. Entre ele e o espírito estabeleceu-se o seguinte diálogo: Channing, estás presente? Eis-me aqui. Estás contente comigo? A quem se dirige o que escrevestes? A todos ou a mim particularmente? Escrevi esta frase cujo sentido se dirige a todos os homens. A experiência da escrita em inglês, no entanto, é para vós, em particular. Quanto à cruz, é o sinal da fé. Por que fizestes em vermelho? Para vos pedir que tenhais fé. Eu não podia escrever, porque era muito longo, então vos dei um sinal simbólico. Ele pergunta: o vermelho é, pois, a cor simbólica da fé? Certamente, é a representação do batismo de sangue. E o Sr. Kardec segue nessa revista, inclusive falando que a médium não sabia inglês e outras particularidades. Então, convido a vocês a leitura na íntegra dessa mensagem. Nosso tempo aqui é curto.
Passemos à pneumatofonia, também retirado lá do livrinho Definições Espíritas, que foi retirado da primeira edição, o glossário de termos espíritas retirado da primeira edição do Livro dos Médiuns. Fone, pneuma a gente já viu, né? Ar, som, fone aqui, som ou voz. E, portanto, aqui nós estamos falando da comunicação oral e direta dos espíritos, sem o auxílio da voz humana. Ou seja, não se trata da psicofonia. Da mesma forma que a pneumatografia não é a psicografia, a pneumatofonia não é psicofonia, que é a expressão oral do espírito através do aparelho mediúnico. Aqui não. É a comunicação oral direta dos espíritos. O codificador nos alerta para a possibilidade da confusão de algumas pessoas, que eventualmente confundem sons e barulhos normais da natureza, especialmente em casa, com comunicações espíritas. E, naturalmente, as comunicações espíritas têm que ter um fundo de inteligência, né? Ele também assevera sobre a possibilidade de alucinações e recomenda a releitura do capítulo 6º, itens 111 e seguintes, onde ele trata sobre essas possibilidades. E, por fim, sobre a pneumatofonia, ele esclarece que essas vozes podem se apresentar de duas formas distintas, interior ou exterior. Ele fala que a voz interior é aquela que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis por nós. São vozes que nos respondem no interior do nosso cérebro. Outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, portanto, ouvidas por todos ao derredor, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. Além, naturalmente, da leitura mais detalhada desse capítulo do Livro dos Médiuns, eu convido a todos também para a leitura do capítulo 10, intitulado Materialização, do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografia do senhor Francisco Cândido Xavier. Bem, eu termino essa nossa conversa com a leitura de um texto intitulado Hino da Juventude Cristã. Inclusive, esse texto depois foi musicado, mas a letra deste hino foi grafada pelo espírito de Sheila, pelo sistema da escrita direta, em alto relevo, durante uma memorável sessão espírita realizada em Astolfo Dutra, Minas Gerais, com a participação dos médiuns Peixotinho e Anita Borella de Oliveira. Peixotinho muito conhecido justamente por ser um médium de efeitos físicos. Nessa sessão espírita houve a materialização do espírito de Sheila, que se comunicou e, ao se despedir, disse que deixara um presente na gaveta da escrivania da secretaria, que permanecia trancada. E lá estava, então, produzida através da escrita direta do espírito de Sheila, essa mensagem. E que com ela eu termino essa nossa conversa. Vamos lá. Somos os jovens cristãos que ao bom Jesus escolhemos e com ele seguiremos, combatendo o comodismo, tendo o evangelho na mão, no coração a verdade, cheios de fraternidade divina do Espírito. Juventude cristã de Jesus, nossa fé simboliza harmonia, nossa vida é um rastilho de luz, dessa luz que traduz energia. Protege-nos, Mestre amado, contra os males da incerteza, que sintamos a grandeza sublime do teu amor. Que a nossa vida na Terra seja a grande indumentária da existência milenária, servindo ao Consolador. Ó, meu Cordeiro querido, te imploramos proteção, para sem vacilação testemunhar a nossa fé, que o teu Evangelho de luz ilumine a nossa mente, que sejamos teu somente, meu Jesus de Nazaré. Gratidão ao Espírito de Sheila. Muito obrigado, boa noite e bom trabalho a todos.